Os escrituras estão a dizer que o joio são filhos do maligno. E quem colocou eles? É o diabo. Então, vamos supor que a ideia é assim que muitas pessoas podem pensar que o diabo tem pessoas que ele fez e colocou no mundo. E Cristo também tem as pessoas dele que ele fez e colocou no mundo. Não. E você vê que ele aqui não faz a figura de Deus, não traz a figura de Deus ao colocar pessoas no mundo, traz a figura do Filho do Homem e do Diabo, para nos remeter à parábola anterior. Você entender então como é que os dois colocam os seus aonde? No mundo. Como é que Satanás coloca os seus no mundo e como é que Cristo coloca os seus no mundo? Nós podemos entender isso através da parábola anterior, a parábola do semeador. Ele diz que certo semeador saiu a semear. E quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, outro em pedregais, outro em espinho e outro em boa terra. Essa ação aqui do semeador, esse semeador é Cristo. E olha o outro está no versículo 19. É a mesma parábola do semeador. Diz: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, veio o maligno e arranca o que lhe foi semeado no coração. Está a entender? A forma com que eles introduzem, a forma, o método operante dos dois, é que através da palavra de Cristo, as pessoas estão a crer. E através da astúcia e do engano de Satanás, muitos estão a ser endurecidos. Okay? Então, ao método operante dos 12 é que, por meio da palavra de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos filhos do Pai, filhos do Senhor. Mas as Escrituras falam que Satanás, o Deus desse século, cega o entendimento dos incrédulos. As pessoas que não creem, além da incredulidade que existe dentro dos seus corações, existe um operar de Satanás para que o coração deles seja cada vez mais endurecido. No tempo de Cristo estavam os fariseus e os mestres da lei, que colocavam as tradições muito acima da palavra de Deus, distorciam a palavra de Deus e faziam com que as pessoas não acreditassem que este era o Cristo. No nosso tempo também existem aquelas pessoas que Satanás levanta para, de certa forma, cegar cada vez mais a mente dos incrédulos, de modo que eles não creem no Cristo simples que as Escrituras nos apresentam. Eu dizia para os irmãos que Satanás ele tem investido mais em igrejas do que propriamente em terrenos de macumba. Satanás tem investido mais em levantar pastores do que levantar macumbeiros. Por quê? Porque com a igreja ou com as denominações ele ganha mais. Ganha mais por quê? Porque as pessoas acham que aquele é o caminho certo. Porque usa-se a palavra de Deus, está-se louvar e tudo mais, mas a palavra, o tipo de palavra que muitas das vezes é dada, endurece o coração das pessoas, irmãos. É incrível. Nós, no sábado, dissemos que vamos sair das praças que é para poder pregar. Mas nós estamos a pregar nessa praça. Você, ao pregar, você sente o coração das pessoas endurecido em relação ao Evangelho. Mas o que está fazendo isso? Não é só o pecado na natureza, mas é também as mensagens que muitas dessas pessoas recebem. Elas recebem quando você está vindo para lhes falar sobre o Cristo simples, Cristo só mesmo, sobre os atributos de Cristo e sobre a morte de Jesus. Eles não têm prazer nisso. Não têm prazer por quê? Porque eles estão a atrair o próprio Deus com os seus amantes. Os amantes são aquelas mensagens que certos pastores forjam, que não vêm de Cristo, vêm dos infernos, porque Satanás é o maior teólogo que existe nessa face da terra, meus irmãos. Ele inventa isso, dá aos seus filhos e eles então entregam ao povo. E o que é que vai fazer aquilo? Vai produzir um endurecimento duplo no coração das pessoas. Por isso é necessário nós prestarmos muita atenção nisso. É a maneira, é a forma com que Satanás coloca os céus. Ele só vai endurecendo cada vez mais o coração das pessoas a fazer com que as pessoas não aceitem a Cristo, fazer com que as pessoas não abandonem os seus pecados.
fazer com que as pessoas pensem que o Evangelho é qualquer coisa e não aquilo que de fato as Escrituras nos apresentam. Então esses são os modos operantes deles. Não é que Satanás faz nas suas pessoas e coloca, não, Satanás não cria ninguém, Satanás não cria homem, não. O único que fez o homem foi Deus. Deus é o único criador do homem. Portanto, a glória e a honra sobre a criação é dada a quem? A Deus. Somente a Deus. Os irmãos estão entendendo?